Os desafios da comunicação em uma sociedade em transformação. Palestrantes: Hilaine Jacob, antropóloga, especialista em antropologia do consumo. Washington Oliveto, publicitário. Debatedor: Alexandre Nogueira, presidente da Comissão de Comunicação e Marketing da CNSEG e diretor da Bradesco Seguros. Moderador: Antônio Penteado Mendonça, sócio do Penteado Mendonça e Char Advocacia. O painel abordará como as mudanças de consumo transformam a comunicação nos últimos anos, especialmente a partir de março de 2020, seja à luz da publicidade, da antropologia do consumo e também na comunicação do setor segurador em particular. Neste contexto, os painelistas abordarão como o estudo do comportamento humano pode contribuir para evoluir a comunicação e criar conexões mais verdadeiras entre marcas e consumidores. Com vocês, os desafios da comunicação em uma sociedade em transformação. Olá, eu sou Antônio Penteado Mendonça e estou aqui para mediar o painel Os Desafios da Comunicação em uma Sociedade em Transformação. O tema é extremamente relevante porque vai abordar o que está acontecendo no mundo em termos de comunicação e a profunda mudança que a comunicação sofreu ao longo dos últimos anos. Para falar sobre isso, nós temos a Hilaine Jacob, que é antropóloga, especializada em antropologia da comunicação, o Washington Oliveto, que é conhecido publicitário, e o Alexandre Nogueira, que é o presidente da Comissão de Comunicação da CNSEG e é também o diretor de marketing do grupo Bradesco Seguros. Bom dia a todos. Eu passo imediatamente a palavra para a Hilaine. E, Hilaine, a pergunta que me colocaram para fazer para você é a seguinte. Como antropóloga, o que você considera que muda na forma como as pessoas se relacionam com as marcas, considerando o ponto de vista do consumidor como indivíduo inserido num contexto sociocultural de transformação? Você tem 10 minutos. Primeiro de tudo, a gente precisa entender que se educa para consumir, né? O consumo ele é um fato social total em todas as nossas áreas de vida, desde o nascimento ou até antes do nascimento e até a morte, nós temos consumo envolvido, né? Dentro de uma ordem prática, simbólica e emocional. O que a gente tem percebido depois de toda essa dinâmica em que muitos grupos, principalmente depois da rede web e a promoção e a profusão de redes sociais, e eu não estou falando aqui de uma especificamente, mas de várias que acontecem concomitantemente e que acabam sendo mais direcionadas a determinados nichos ou socioculturais ou socioeconômicos, a gente está vendo que as pessoas elas criam comunidades digitais, elas criam lugares de recomendação de produtos e serviços, elas reclamam sobre produtos e serviços, elas levantam bandeiras apoiando marcas que, de alguma forma, apoiam aquilo que elas acreditam, né? Ou a sua identidade quanto indivíduo numa sociedade tão plural e tão diversa, mas ao mesmo tempo que dá passos muito conservadores no campo político e do debate político de uma forma geral. O consumo, a gente não está falando só do comprar, a gente também está falando de um consumo de ideias, de ideologia e até mesmo de distopia, ou seja, das pessoas que não acreditam mais. A gente vem caminhando também para um lugar onde existe um grupo de pessoas bastante relevante, que é o brasileiro médio, que está sendo achatado por uma economia em crise e que começa a rever as suas prioridades de compra. E não necessariamente ele está pensando em arroz e feijão. Muitas vezes, como todos sempre estudam na área da administração e fala-se bastante na pirâmide de Maslow. Então, possivelmente
sociedade bastante tecnologizada, o celular talvez valha mais a pena do que o feijão, porque de repente dá-se um jeito de comer outro tipo de comida mais barata, até porque os grãos estão num preço bastante alto. Então a gente vê que existe as pessoas olham para as marcas como se fossem pessoas, esperam dessas marcas posicionamentos, pedidos de desculpas se há algo politicamente incorreto sendo proferido, mesmo que não seja politicamente correto para uma boa parte da população, mas que os grupos se tornam muitas vezes solidários à empatia ou à dor ou os desafios de grupos que são os maiores minorizados, né? A maioria minorizada. Então, o que a gente está vendo, assim, é que é uma busca de ser de verdade, né? Do serviço ser idôneo, do produto, de fato, entregar o que promete. E aí a gente vê, por exemplo, a rede do YouTube como um grande professor, né? Então, tudo que se vai comprar ou que se vai assinar se joga no Google e pessoas muito simples, pessoas com celular na mão, e quanto mais simples e quanto mais natural, quanto mais original e autêntico, talvez uma dona de casa possa indicar o aspirador de pó perfeito que você está buscando. Então a gente está vendo que não adianta mais muito papo de vendedor, o papo de vendedor é outro, o storytelling desde a jornada de compra muitas vezes também está mudando, é outro tipo, mas também não é também esse caminho como se coloca dos influenciadores que simplesmente viram garotos propaganda, até porque quando entra patrocínio, e quando eles anunciam algum produto, algum serviço e dizem que aquele produto é patrocinado, tem gente que tem pé atrás, diga, ele não come isso de verdade, ou ele não usa isso de verdade. Então a história a questão do de verdade, da transparência e da coerência, né? A gente pode citar vários exemplos. O último que me ocorre por exemplo, o burburinho que aconteceu. Como é que uma monja zen budista vira embaixadora de marca de uma das maiores empresas de bebida alcoólica do mundo? Mesmo que ela fale em moderação, qual é o público da Ambev? É um público que reconhece a liderança de uma monja budista? Que sabe qual é o conceito de moderação e autoconhecimento? Bom, a gente está falando de um país que tem 60% de desbancário de mudanças de consumo, onde a publicidade, a comunicação, muitas vezes precisa de um didatismo, de um storytelling, muitas vezes identitário, onde ele se vê naquele lugar, ou se vê alcançando aquele lugar, né? Então, não é mais o helicóptero, mas talvez um carro importado, aquele primeira linha, e aí você parcela em 60 vezes, aí, né? Então, eu acho que é um pouco isso que as pessoas estão buscando. Estão buscando, talvez, construir suas autoindulgências, mas com uma preocupação de segurança do que vai ser o amanhã, né? Porque eu acho que o que a pandemia serviu para a gente é sobre repensar o hoje e repensar principalmente se haverá o amanhã. E se haverá o amanhã, quais são as necessidades desse amanhã, né? Eu agora vou perguntar ao Washington Oliveto. O Washington Oliveto não precisa apresentação, é dos mais conhecidos publicitários do Brasil, e a pergunta é justamente sobre a publicidade. Washington, como a publicidade se coloca nesse momento de transformação? Bom, o que acontece basicamente é que muita coisa mudou e vem mudando nesses últimos tempos, nesses últimos anos. Mas na comunicação uma coisa
não mudou e não vai mudar. Se não existir uma grande ideia, não acontece absolutamente nada. O que muda é que a grande ideia, durante um bom tempo, quando a relação com o consumidor era mais de monólogo do que de diálogo, que é hoje, a grande ideia se restringia a determinadas mídias, especificamente as mídias como a televisão, os jornais, a revista, o rádio. As mídias se multiplicaram nos últimos anos de uma maneira gigantesca, então essa grande ideia tem a obrigação de ter a capacidade de ser grande em si, de ser única em si, mas ter a capacidade de ganhar as características de cada uma das mídias. Ou seja, não basta você ter um trabalho de rádio que tenha a trilha do comercial de televisão. Não basta você ter o tema da tua mídia teoricamente prioritária adaptado nas outras. Não, ele tem que ganhar a característica de cada mídia, mesmo sendo a mesma ideia. No Brasil, particularmente, se cometeu um erro muito grande nos últimos anos, que prejudicou muito os publicitários, as agências e os anunciantes. Começou-se a acreditar numa luta de classes entre online e offline, entre os, entre aspas, antigos e, entre aspas, modernos. Quando, na verdade, tudo isso tem que se agregar, se somar e se transformar numa coisa só para ser eficiente. Porque a grande busca da comunicação sempre é transformar o consumidor em mídia. Ou seja, aquelas grandes campanhas de publicidade se notabilizaram sempre pelo fato de ganharem repetição por parte dos consumidores. Você transformou o consumidor em mídia, e na melhor das mídias que existem, porque ela é gratuita, ela é muito crível. O que acontece? Com a criação de milhares de novas mídias, você teve a disseminação de algo que já existia, só que em formatos novos. Ou seja, uma rede social, um grupo de velhinhas descendentes de italiano conversando através das janelas numa vila em São Paulo, era uma rede social. Hoje isso é um chat entre Windows. Vamos lembrar que antigamente as pessoas, quando viajavam, muitos faziam um fondue nas suas casas para mostrar as fotos para os amigos. O que é o Instagram? Uma projeção de slide sem o fondue. Ou seja, os sonhos, os desejos, as ansiedades das pessoas continuam muito os mesmos. A maneira de comunicar isso para as pessoas é que ganhou contornos e possibilidades diferentes. Dentro disso, é preciso saber comunicar e é preciso também saber julgar. O Humberto Eco disse uma coisa muito importante já há alguns anos atrás, que as redes sociais deram vozes aos imbecis. E em muitos casos isso acontece. O que nós temos que saber? Saber quantificar a relevância ou não dessas manifestações. Ou seja, quando você fala com
um universo de milhões de pessoas, 300, 400 pessoas que não gostaram e protestaram, não são amostragem. Você tem que desconhecer, até porque essas pessoas dizendo bobagens serão substituídas rapidamente por outras dizendo novas bobagens. Então não convém você realimentar. Vou dar um exemplo da minha vida profissional. O comercial do primeiro sutiã, feito em 1988 e continua encantador até hoje, poderia ser feito perfeitamente nos dias de hoje, com pequenas mudanças estéticas, mas com a mesma eficiência. No entanto, iriam existir nas redes sociais uma meia dúzia de malucos dizendo que aquilo era um incentivo à pedofilia. E aí você tem que desconhecer e ponto. Uma coisa muito importante também é não acreditar que, pelo ótimo surgimento de novas mídias, as mídias já existentes vão desaparecer. Quando bem feitas, não. Vou dar um exemplo muito simples. Em 1954, 80% dos lares norte-americanos já tinham televisão. E muita gente imaginava ingenuamente que o rádio ia desaparecer. O rádio não desapareceu e, em alguns lugares particularmente, ele continua mais próspero do que nunca, porque ele é a única mídia que é mais ágil que a própria internet. Na internet você tem que escrever. No rádio já basta você falar. Por isso que, por exemplo, o grande fenômeno de mídia aparecido nos últimos anos no Brasil foi um profissional de rádio, meu amigo Ricardo Boechat, que anteriormente tinha sido um profissional de mídia impressa. Dentro dessa cultura de perceber que as coisas não precisam desaparecer, podem pura e simplesmente ser reinventadas, eu vou dar um exemplo. Em Londres, onde eu estou morando, durante anos, ninguém ia para Londres sem comprar a revista Time Out quando chegava. Porque na Time Out existia os melhores espetáculos para assistir, onde estavam os clubes de jazz como Ronnie Scott, que restaurantes você deveria ir e assim por diante. Evidentemente surgiram os sites inúmeros, as mídias online, e Time Out foi para o online e passou a ser a primeira leitura no online. No entanto, os editores de Time Out não acabaram com o exemplar impresso. Pelo contrário, eles chegaram nos anunciantes e disseram: olha, devido ao online, a gente não vai mais vender Time Out nas bancas. Mas o senhor continue fazendo o seu anúncio, porque a Time Out impressa não só vai continuar existindo, como nós vamos triplicar a tiragem dela. Porque a partir de agora, além do online, nós vamos distribuir a Time Out gratuitamente nas saídas do metrô. E assim ela virou um sucesso. No Brasil, onde infelizmente, por ingenuidade, a tal guerrinha boba, empresas fundamentais para a qualidade da mídia brasileira, como a Editora Abril, praticamente desapareceram. Na Inglaterra, por exemplo, eu recomendo a todos vocês que entrem no site. Existe uma loja, que é um site, e uma loja física chamada Mag Culture, onde na loja física existem
todas as novas revistas espetaculares que surgiram no mundo nos últimos 6 meses, com enorme prosperidade. Em países como o Brasil, por exemplo, a televisão aberta continuará ainda sendo muito importante, mesmo convivendo com os canais por assinatura e tudo isso. Agora, a grande questão da televisão aberta é o grande mérito da história da Rede Globo e particularmente do Boni e do Walter Clark. Porque você fazer televisão elitizada, intelectualizada, por meia dúzia de pessoas, com baixíssima audiência, não é difícil. Você fazer televisão vulgarizada, popularesca, com alta audiência, mas que dure pouco, não é difícil. Difícil é você fazer o popular de qualidade. Então, quando as pessoas dizem, não, as novelas perderam o seu tempo, elas não existem mais. Não, não existe muita gente fazendo boas novelas. Faça a Avenida Brasil, que você para o país. Isso é um resuminho das coisas que a gente procura fazer, porque nós não existimos sem o consumidor e sem o anunciante. Ou seja, qual era a melhor publicidade que existia e qual é a melhor que vai existir? Aquela que parece que não teve autor, aquela que parece que o próprio produto fez, aquela que você olha e diz assim, puxa vida, esse produto só podia ter uma publicidade assim. Só um resuminho. Vamos lá. As duas palestras foram absolutamente extraordinárias, porque se complementaram de uma forma quase como se tivessem sido combinadas, o que eu sei que não foram, porque eu sou mediador do painel. Alexandre Nogueira, você que é o homem de marketing da CNSEG e o homem de marketing do maior grupo segurador da América do Sul, ouvindo uma visão antropológica e ouvindo uma visão publicitária da situação atual e do que nós podemos esperar, como é que você coloca o setor de seguros e a comunicação dentro do universo que nós temos? Eu acho que a gente ouviu conteúdos brilhantes aqui, Antônio, que certamente nos traz uma reflexão necessária com relação ao nosso mercado segurador, né? O mercado segurador ele tem desafios e no âmbito da comunicação tem um desafio muito maior, né? E por que a gente diz isso? É uma amplitude de atuação, tem quantidade de segmentos que a gente abrange. A gente está falando de seguros de vida, saúde, previdência, capitalização, e cada uma dessas modalidades ela tem as suas características e tem seus próprios desafios. E aí eu queria pegar uma frase aqui que a Elaine falou logo na abertura, que eu achei muito importante, que é o seguinte: consumo faz parte das nossas vidas desde o momento do nascimento até o final da vida. Elaine, isso combina perfeitamente com seguro. Seguro está desde o nascimento até a aposentadoria, até quando uma família precisa da continuidade, e a gente tem produtos, a gente tem serviços para todo esse espectro de atuação da vida das pessoas. Então, essa relação de consumo e a relação da proteção, da cultura do seguro, elas têm que andar lado a lado. E ainda existe, e aí pegando um pouco do gancho do que você perguntou, Antônio, existe uma grande parte da população que desconhece os benefícios que são oferecidos pelos seguros. Pesquisas realizadas pela CNSEG em anos anteriores demonstraram que ainda existe um desconhecimento enorme. E esse desconhecimento faz com que as pessoas que não conhecem ou não compreendem, não contratem. Procrastinem a contratação da proteção, a contratação daquilo que é essencial para as famílias brasileiras, né? E é claro que o período de isolamento social, né, essas transformações que a gente estava conversando aqui, elas acabaram trazendo à tona algo muito valioso para o mercado segurador. As pessoas refletiram sobre a proteção, sobre a estabilidade, sobre a continuidade e o planejamento para o futuro. A pandemia provocou essa mudança, provocou essa transformação no comportamento.
E aí, por óbvio, também ampliou a percepção de risco das pessoas. As pessoas ficaram mais conscientes de que o risco está aí, como a Elaine colocou. A gente precisa estar preparado para o hoje, visualizando o amanhã, mas vivendo hoje. E para viver o hoje, nós de comunicação temos a grande obrigação de traduzir isso nas peças de comunicação que a gente vai fazer e que vai conseguir, vamos dizer assim, tangibilizar os consumidores com relação a essa necessidade, potencializando a oferta dos seguros. E o nosso mercado, ele passou por um momento onde ele realmente fez a parte dele, pegando mais um gancho do que a Elaine colocou. O produto tem que entregar aquilo que ele prometeu. As seguradoras entregaram para a sociedade a proteção com relação à saúde e a proteção com relação às vidas, né, principalmente a continuidade das famílias, que foi aquilo que foi prometido. E eu acho que esse é o momento onde a nossa comunicação pode aproveitar esse gancho e fortalecer a confiança para que as pessoas possam cada vez mais sair de uma procrastinação natural que acontece em termos de contratação de alguns tipos de seguro, transformar alguns seguros que têm que ser ofertados para serem adquiridos e passar a cada vez mais a que as pessoas observem os seguros como demandados por elas mesmas, como são hoje o seguro de saúde e o seguro de automóvel. E aí eu queria também pegar uma frase do nosso Washington, aqui o aniversariante do dia, né? Parabéns, Washington. Se não existir uma grande ideia, nada acontece. Isso é fato hoje, vai ser fato daqui a 100 anos, foi fato há 100 anos atrás. O conteúdo realmente é rei numa definição, uma interação com o público. O consumidor, ele consegue enxergar um bom conteúdo e consumir aquele bom conteúdo. E esse conteúdo pode promover a aquisição de produtos, a reflexão, que é o que é mais importante, e que vai fazer diferença nas vidas deles. Então, conteúdo é decisor. Nós, no mercado segurador, temos cada vez mais de ter a preocupação em fazer conteúdos de qualidade para várias fases da vida, considerando as características dos nossos produtos, aproveitando o momento, a contextualização, até porque a gente está presente no momento presente, no futuro das pessoas, para que elas possam alcançar seus sonhos, mas também para que elas possam proteger as suas conquistas. E essa conexão, ela tem que ser mais de uma conexão funcional, ela tem que ser uma conexão emocional. A gente participa e tem cada vez mais participado da vida das pessoas. E a comunicação tem que fazer com que isso aconteça naturalmente no lar das famílias brasileiras, Nico. Essa primeira rodada foi absolutamente fantástica. Eu quero agradecer aos 3 palestrantes o privilégio de eu estar moderando esse painel, porque vocês deram um show. E um show que leva a uma conclusão muito simples. Para se entender comunicação, para se trabalhar com comunicação, é fundamental se entender a evolução do comportamento humano. Nós temos que pensar que a comunicação do tantã e das pinturas rupestres em Lascaux eram o que tinha naquele momento. Depois, nos anos 60, 70, você começa a ter uma figura completamente nova no mercado, que é o consumidor. E hoje em dia o consumidor evoluiu para cidadão. Então, essa transformação, esse modus operandi da humanidade ao longo destes 8.000 anos de história, se não forem considerados pelo processo de criação da comunicação, o comunicador não vai conseguir encontrar o seu canal de comunicação. Dentro desse quadro, eu queria perguntar para a Elaine se a sociedade já vinha se transformando, como vem acontecendo agora, ou se esse é um fenômeno novo, um fenômeno de muito pouco tempo atrás, principalmente decorrente das redes sociais. Vamos lá, eu acho que a cultura muda, né? E a cultura é feita por pessoas. O que a gente presencia é que depois da profusão do www, né? Mesmo antes da internet estar no celular, né, na palma da mão, esse Black Mirror
que a gente fica olhando para essa tela o tempo inteiro, inclusive fazendo parte da nossa mão, parte da nossa identidade, né, no corpo, no ser, no que eu quero ser para o outro, né? A gente começou a trocar mais. Então, quando a gente está falando de grandes centros urbanos, a gente vive uma sociedade de risco. Aí eu vou falar no Brasil, obviamente. Então, a gente tem, antigamente, a gente tinha mais mobilidade social, a gente tinha bonde, a gente tinha sessões de cinema, nós já víamos os passeios públicos para que as pessoas pudessem conversar, existia o WhatsApp das cadeiras em frente aos muros, como o Washington Oliveto comentou, né? Então, aquela fila de cadeira de mulher fofocando, aquilo ali já era rede social, aquilo ali já se formava, e foi o que eu encontrei quando morei na favela durante 4 anos, que, por exemplo, essa rede social, que eu chamo, que é praticamente um sharing economy, né? Elas dividem economia, elas comandam o que empresta, o que faz, o que ajuda, para tapar os buracos ou de uma ineficiência do Estado ou das suas próprias vulnerabilidades quanto à falta de educação ou a não ter um networking adequado e rico para que possa ser recolocado no mercado, porque, afinal de contas, a corda arrebenta sempre para o lado dos mais fracos. Então, as pessoas viram, e isso é curioso, porque a gente está vindo para um lugar onde a gente está formando redes de apoio, novas economias, mas que isso se explica a origem da sociedade quanto sociedade. Quando as pessoas começam a se colocar num determinado espaço e se cria a ordem da coleta e da pesca. Quem cria uma criança não é a mãe, é a aldeia, né? Então é a rede que cria. Então a gente tá acontecendo mudanças, sim, são mudanças ligadas a campo emocional, são ligadas a deixa que eu seguro a sua mão, eu alivio, eu te entendo. Então os grupos nas redes sociais, desde o desapego a objetos que eu não preciso mais, há grupos de mães das escolas ou há pessoas que gostam dos mesmos temas para debate. Então, as pessoas estão encontrando o seu meio de se enriquecer e de transformar essa cultura em algo que para elas seja mais eficiente, seja mais identitário, até porque a nossa sociedade está sendo transformada em nichos, né? E muito desses nichos conversam. O que eu sinto, e eu tenho 43 anos, sendo que mais da metade deles fazendo pesquisa de mercado, atuando em agência de publicidade, é que diferente da geração, e eu posso dizer isso porque li alguns livros, mas a geração do Washington Oliveto percebia qualquer oportunidade como uma possibilidade de ter uma ideia, de ter um aprendizado, de sair do seu estado de conforto para se meter em algum lugar para saber por que essas pessoas gostam tanto desse lugar, vão lá ver. Então, o que eu vejo que alunos que passaram por mim, muitos MBAs importantes no nosso país, criam um lugar de comodismo e, ao mesmo tempo, mesmo que convidem ou contratam pessoas com históricos diferentes ou relacionadas às questões raciais ou relacionadas ao lugar de onde veio as periferias, não é dadas a ele a voz. Então, eles não são ouvidos, eles estão lá, mas eles não são ouvidos. Então, cria-se, é muito curioso, porque agora existe uma série de consultores, ou da área afro-racial, ou das áreas da questão do feminismo, ou de gênero, né? E aí, o gênero, vou botar um plural bastante grande, porque a gente está falando de várias letras que compõem várias identidades políticas, né? Então a gente está vendo uma cultura mudar, que a gente muitas vezes tem preguiça de aprender. Então, por exemplo, quando a gente vê um Big Brother e um rapaz faz uma piada com uma peruca,
de uma fantasia de monstro em relação ao outro participante, aquele rapaz que fez a piada, ele nem consegue perceber o racismo estrutural que estava dentro dele, porque ele está falando do pai dele. Olha, o cabelo do meu pai, e a peruca era de um aborígene. Então, como comparar o cabelo, que é uma identidade pavorosa, muito grande na nossa sociedade, né? Há, por exemplo, marchinhas, é dos carecas que ela gostam mais, e todo o mercado relacionado a quedas de cabelo. Então, estou pegando aqui um exemplo. Agora, imagina isso maximizado quando a gente tem um país que é campeão de rinoplastia para afinar o nariz, porque os traços, chamados traços negroides, e que deu esse conceito não fui eu, foi o professor doutor Horaci Nogueira, da USP, colega de Ruth Cardoso e Fernando Henrique, e ele diz que nós temos um preconceito de marca. Como é que uma marca quanto característica, como é que uma agência ela se alimenta dessas diversidades? Eu falei só de uma, ou algumas. Mas como é que ela lida com uma diversidade tamanha se o que ela se alimenta e aonde ela se alimenta são produtos internacionais, americanizados, muitas vezes, que estão num debate passinhos, muitos passos à frente do que nós, que fomos os últimos países a abolir a escravidão, que a gente sabe que não foi bem assim uma abolição, né? Então, a gente tem que prestar um pouco de atenção em primeiro, entender essa cultura, entender quais são esses detalhes, porque para a gente que nós estamos falando aqui num grupo onde todos nós somos brancos, privilegiados, a gente não tem noção do que é estar na pele do outro. Por mais que a gente fale, eu como antropóloga faço isso o tempo inteiro, a gente não sabe qual é a dor da rejeição, mesmo quando a gente é bom, mesmo quando a gente tem a grande ideia, mesmo quando a gente vem cheio de boas intenções numa reunião, ou, por exemplo, no meu próprio Instagram, levando conteúdo, e que só quem lê o meu conteúdo são os meus pares. Ou seja, os meus seguidores são as pessoas que também estão na mesma situação que eu. Então, falar para convertido é muito fácil. Mas como é que a gente toca no coração, né? Como é que a gente faz o storytelling? E aí, como quando o Washington fala, porque o rádio chega em todo lugar. E os podcasts que viraram grandes versões de um rádio moderno e que virou o rádio da garotada, né? Porque quando a gente olha para um país de dimensões continentais, qual é a qualidade de rede de internet dessas pessoas? Como essas pessoas estão se formando? E aí ele lembrou de Avenida Brasil. Eu fiz parte da pesquisa de Avenida Brasil. Eu tive que explicar para os autores o que era ser pobre, porque eu sou de origem popular. E um dos meus esforços, apesar do título no meu caminhar, né, acadêmico, é o tempo inteiro lembrar de onde vim, para poder justamente fazer essa decodificação para as pessoas ou que nunca lá estiveram, ou que têm visões estereotipadas, ou que estiveram, mas fizeram questão de esquecer, e eu não estou nem julgando. Mas a gente teve agora Amor de Mãe, que é extremamente realista, trabalhado com uma câmera só, entrando Foi a primeira vez que eu vi numa casa de uma pessoa pobre ter espada de São Jorge plantada numa lata de tinta. Então, a riqueza de detalhes, o prato de Duralex, o refresco que é de pozinho, o juntar o arroz com feijão e o macarrão. Quer dizer, aonde que a gente teve uma novela tão realista, né? Inclusive, na hora da fala, o ator passava na frente. Quer dizer, era um outro trabalho. E na mesma época eu estava fazendo uma consultoria para Via Varejo. E aí como a Via Varejo ia entrar na Amor de Mãe?
Era muito simples. Eles tinham um boxeador que precisava fazer uma rede social. E para fazer uma rede social, ele precisava de um bom celular. E aonde ele iria comprar um bom celular? Então ele passou pela rua e viu a promoção do celular. E começou a bater papo com o celular, com um vendedor. Mas qual que é a boa câmera? Porque enquanto eu estiver treinando, eu quero que faça boas fotos. Que é o comum das classes populares ou de pessoas que estão querendo construir um imagético do influenciador digital. Então, tudo estava encaixado, tudo havia coerência. Inclusive, a gente até torcia para ele conseguir pagar a parcela do celular. Então, quando a gente olha para essa mudança de cultura, a gente também tem que olhar que todas essas pessoas de tomada de decisão, elas têm que começar a se abrir cada vez mais para essa diferença. Talvez usar menos helicópteros e andar mais em terra batida, ou pelo menos ter uma rede de amigos ou de pessoas que façam com que você saia do seu conforto. Porque a gente só cresce na dor e a gente só aprende no desencaixe, no desconforto, naquilo que te choca. Né? Por isso que um dos motes da antropologia é você buscar cada vez mais um choque cultural, né? Para justamente você aprender, sentir, você fica chocado, você fica apavorado, e depois você vai trabalhar isso dentro de você. E quanto mais repertório de choque cultural e de reconstrução de si mesmo, a grande ideia tem um solo muito fértil para brotar e para crescer e para criar vários ramos que alcancem várias mídias da sua respectiva maneira, da sua forma melhor desenhada e melhor falada, para que cheguem a todas as pessoas com repertórios e acessos diferentes àquela ideia, né? Então, cultura muda, só que a gente precisa se abrir para que essa cultura... Não é que você precisa compactuar, você não precisa se converter, você precisa saber que existe. E você precisa entender o porquê que ela existe, porquê que ela é importante para aquele grupo de pessoas. E aí isso em vários grupos de pessoas. E o que a gente vê é que tem muita gente com pouca disposição, ou pouca vontade, ou porque a internet tem tudo, né? E aí a internet, às vezes, a gente não sente. Tá faltando sentimento. Tá faltando coração. Num ponto que eu acho fundamental, e o Washington, na sequência, vai tratar um pouco dele, mas para vocês terem uma ideia da mudança, eu, entre palestra, imprensa escrita, rádio, televisão, que eu faço há mais de 30 anos, nos primeiros 28 desses 30 anos, os temas abordados pela Elaine passavam ao largo, quer dizer, não se discutia a questão de gênero, não se discutia a questão racial, não se discutia ter racismo no Brasil, o Brasil era cordial, o Brasil era amigo de todo mundo, e de repente nós começamos a descobrir que isso não é bem assim, e essa discussão passou a ser trazida para dentro das casas, para dentro da vida das pessoas, mesmo aquelas que não tinham qualquer tipo de contato com realidades diferentes do mundinho dela, dos quadradinhos dela. Washington, essas mudanças todas vêm acontecendo numa velocidade espantosa e cada vez batendo mais duro, sendo mais exigente na cobrança, o que eu não acho que está errado, porque para você mudar, você tem que radicalizar um pouco, porque se for todo mundo numa boa, não vai a lugar nenhum. Agora, nós temos um fato novo nisto que se chama pandemia do coronavírus. Como é que você olha isso dentro desse contexto inteiro? Primeiro, obrigado pelo feliz aniversário. Vocês sabem que é curioso, né? 29 de setembro é o dia do anjo que fez a anunciação, portanto, eu não poderia ser outra coisa do que publicidade. Inclusive, é o Dia Mundial do Anunciante também. Tentando falar um pouquinho sobre o momento da pandemia e o momento que a gente está vivendo. Primeira coisa, vamos pensar o seguinte:
A comunicação, que é uma coisa que você não pode mais chamar de publicidade, é muito pouco. A comunicação é uma coisa criada por pessoas, aprovada por pessoas e veiculada para pessoas. Portanto, quanto melhores forem as pessoas que criaram e aprovaram, melhor será essa comunicação. Existem grandes defeitos nesse universo, por exemplo, eu acho que uma agência de publicidade que precisa contratar um headhunter para contratar um profissional é porque não conhece o mercado. É um mercado muito pequeno que você tem que conhecer. Um dos grandes problemas, por exemplo, dos publicitários no mundo inteiro, não só no Brasil, é que publicitários normalmente conversam com publicitários, falam com publicitários, namoram com publicitários, casam com publicitários, jantam, almoçam com publicitários, e aí eles fazem a publicidade que já foi feita. A boa publicidade não é extraída da publicidade, ela é extraída da vida. E, portanto, você tem que conhecer a vida. Na verdade, uma empresa de comunicação que de vez em quando precisa contratar um grupo para lhe ensinar sobre minorias, é porque é uma empresa que tem profissionais que não são bons. Porque o profissional de comunicação brilhante, ele é um generalista que entende de tudo, que não tem preconceito de informação nem de economia. Eu costumo dizer para as minhas equipes, digo assim, olha, eu não gosto que vocês trabalhem depois do horário, a menos que seja estritamente necessário. Porque depois do horário eu quero que vocês usem esse tempo para ir ao cinema, para ver novas pessoas, para conversar, para jantar fora, para namorar, para consumir vida, para ler ao teatro, ao cinema. Costumo dizer, inclusive, eu digo, olha, vamos imaginar 2 casais de ortopedistas jantando numa sexta-feira. Você acha que eles, durante o jantar, iriam dizer a frase, você precisava ver que tíbia, que perônio? Claro que não. E, no entanto, publicitários jantam para fazer assunto sobre publicidade. Primeira coisa que você tem que neutralizar é isso, assim como você deve entender que existe o politicamente correto, muitas vezes tudo certo e chato, e o politicamente incorreto, às vezes divertido e mal educado. No meio disso, existe o politicamente saudável, que respeita a inteligência das pessoas, o senso de humor, uma série de coisas. Durante o período da pandemia, aconteceu uma coisa muito interessante de ser analisada. As empresas que melhor se comportaram e melhor saíram, aliás, não saíram ainda desse episódio, são aquelas que se preocuparam mais em informar do que vender. Esse momento, todo mundo precisava mais da informação do que da persuasão. E eu digo isso pensando, puxa, eu adoro a persuasão, mas era um momento para informar. Um dos grandes momentos, por exemplo, do início da pandemia, foi aquela live da Lady Gaga, que era um projeto bastante bem feito, onde tinha uma coisa que me chamou muita atenção. Pela primeira vez, 2 anunciantes historicamente contendores, 2 anunciantes que sempre procuraram ter uma mensagem diferente do outro, agressivos, tiveram uma mensagem absolutamente igual, baseada em informação. A Pepsi-Cola e a Coca-Cola. Isso foi muito significativo para aquele momento. E é claro que a disseminação das mídias é um fenômeno que às vezes inventa o novo ou reinventa o velho.
Nós falamos, né, dos podcasts como uma continuação do rádio. No Brasil, vocês sabem quantos podcasts já existem? 1.900.000. Só no Brasil. Que é uma loucura. Evidentemente, isso significa que você está criando no universo da internet um personagem que já existiu quando foi inventada a televisão, que era o televizinho, que era o sujeito que assistia a televisão na televisão do outro. E isso hoje existe com a internet, porque você não tem todo mundo ainda computarizado. Outras coisas que são muito interessantes da gente pensar é como você administra o bom senso e a utilização de tempo de tudo isso. Olha, meu próximo artigo para o Globo, eu escrevo no Globo a cada 15 dias, na página 3, e eu procuro propositalmente, e é isso que o pessoal do Globo me pediu, tirar um pouco do sisudo que a página 3 tem historicamente. Eu procuro ser sério sem ser chato. E o meu próximo artigo é sobre os WhatsApps, onde eu começo listando os defeitos dos WhatsApps e as qualidades. Curiosamente, na minha lista de defeitos e qualidades, existe um ponto em comum, que tem gente que pode achar defeito e tem gente que pode achar qualidade. Eu não tenho nada a ver com isso, que são os nudes, que são muito presentes nos WhatsApps, e tem gente que acha maravilhoso, e tem gente que acha uma grosseria. Nesse negócio de você administrar o tempo com bom senso, com tudo isso, existe particularmente a relação com o universo infantil, que é muito importante, mas você também tem que educar ou reeducar alguns adultos. Anos atrás, eu estava no restaurante Cipriani, em Nova York, naquele primeiro auge dos executivos se fingindo de importantes, falando nos celulares na hora do almoço. Vamos ser bastante objetivos. Nós 4 aqui trabalhamos e muito, e há muito tempo. Quantos telefonemas verdadeiramente fundamentais para o nosso trabalho ou as nossas vidas nós recebemos nesse tempo inteiro na hora do almoço? Pouquíssimos. No entanto, o número de pessoas que você vê nos restaurantes, e deviam estar conversando, deviam estar trocando ideias, falando no celular, é um absurdo. No restaurante Cipriani de Nova York, tinha uma coisa que eu adorei no final do cardápio, uma maneira elegante de chamar a atenção das pessoas, que era o seguinte, assim: informamos aos senhores frequentadores que a utilização do telefone celular interfere na preparação do risoto. Era um jeito de dizer, desliga essa bobagem. Basicamente, o que acontece nesse tempo da pandemia, com a mudança, com a importância da informação em relação à persuasão, surgem também um bobajário dos obsessivos por métricas, que são ótimas, mas você só pode metrificar e quantificar aquilo que aconteceu. Se não aconteceu, não tem o que metrificar. E para metrificar, tem que ser capaz de encantar, de seduzir. E é aí que entra a ideia, esteja ela no produto ou esteja na comunicação. E, se possível, nos dois, melhor ainda. Vou dar um exemplo agora de grande publicidade que eu vi nos últimos tempos. Usando um erro. O gin tônica voltou no mundo com tudo a partir de Londres e, particularmente, com uma enorme presença no público feminino, porque existem 2 explicações. O gin tônica é diurético e engorda menos. Para o gin tônica voltar com tudo, a primeira coisa que eles fizeram foi trocar o copo,
tiraram aquele copo longo, com cara de beira de piscina, e puseram num copo parecido com um copo de vinho para ele ser consumido também à noite. Durante anos, o gin tônica existiu por uma história muito curiosa. Quando o exército inglês foi para a Índia, eles bebiam feito uns malucos, bebiam gin. E quando os seus superiores mandavam os relatórios para Londres, diziam: como é que está o exército? Estão se sentindo muito mal. Os líderes, ingenuamente, disseram: eles precisam tomar quinino. E aí eles compravam o quinino, punham no gin, e assim foi inventado o gin tônica. É por isso que a Schweppes até hoje chama Indian Tonic, por causa dessa história. Pois bem, anos atrás, a Coca-Cola comprou a Schweppes. A Coca-Cola, às vezes merecidamente, às vezes erroneamente, é uma empresa com uma exagerada autoestima, que se acha a 8ª maravilha do planeta, quando é no máximo a 7ª. E a Coca-Cola cometeu um erro base. Ela escreveu atrás da embalagem de Schweppes um produto Coca-Cola Company. O público jovem, mais fresh, olhou aquilo na sua Indian Tonic e falou: meu Deus, também é da Coca-Cola. E Coca-Cola, num determinado público jovem, já é uma coisa antiga. E começaram a recusar. Pois bem, no meio disso, um grupo holandês falou: aqui temos uma oportunidade, e inventou uma tônica chamada Fever Tree, que é o nome da árvore que dá o quinino. Eles lançaram a Fever Tree, com uma embalagem muito bem feita, e já com a versão Diet ou Light, pensando principalmente na mulherada que está no gin tônica. Pois bem, um produto sensacional, fora de série. A comunicação desse produto, a primeira vez, não tinha por que ser emocional. E eu que amo o emocional, não tenho dúvida disso. E eles partiram para o racional. Sabe como é que é a campanha de Fever Tree? 3/4 do seu gin tônica é a tônica. Beba melhor. O que é uma aula de como comunicar isso direito. É claro que tudo isso cada vez mais vai estar presente nas nossas vidas. É claro que, por exemplo, qual é o grande problema dos políticos, particularmente no Brasil, mas no mundo inteiro, num período de pandemia? Ao invés de eles irem para a informação, dizendo o que as pessoas precisam e precisavam fazer, eles tentaram ir para a persuasão, dizendo: olha só o que eu estou fazendo. Washington. Fala. Desculpa eu ter que te interromper, mas o nosso tempo está ficando em cima e o Alexandre ainda tem que fazer a conclusão. Eu só queria fazer só uma atualização, Washington. Perfeita explicação do gin tônica. E sabe o que o povão está tomando? Ousadia e corote. Eu vou tentar ser objetivo aqui, que a gente teve o prazer de ouvir 2 profissionais brilhantes. Eu acho que foi uma aula, e eu sinto satisfação em estar representando a CCM nesse painel. E eu acho que, assim, olhando para o universo de futuro do ambiente segurador, a gente tem certeza de que as pessoas mais preocupadas com proteção, as empresas comunicando mais e comunicando melhor, né, com relação aos benefícios, usando muito dessas fundamentações que foram aqui colocadas, tanto pelo lado antropológico quanto pelo lado publicitário, acho que a gente vai aumentar a nossa penetração no segmento, né, em vários segmentos, e tenho certeza que isso vai acontecer.
Agora, para que isso aconteça, 3 pontos para eu fechar aqui, que eu sei que o nosso tempo está praticamente esgotado. Primeiro, a gente tem que ouvir consumidores, corretores, e a partir do momento que a gente ouvi-los, a gente aprende, melhora a mensagem e vai corrigindo. Isso é antigo, mas é mais novo e é mais futurista do que nunca. O ato de ouvir consumidores, o ato de ouvir nossos parceiros de negócio corretores é fundamental. Esses feedbacks norteiam o conteúdo, norteiam a grande ideia, norteiam o consumo e vai fazer com que a gente faça cada vez mais parte e a cultura da proteção do seguro seja fato e não apenas uma intenção. E o outro ponto é que na comunicação, quando a gente fizer os conteúdos, e o mercado segurador tem muito essa responsabilidade, né? Tem que ter muita sensibilidade. Aí, obviamente, trabalhar com a responsabilidade de ser diverso, sustentável, mas a questão de você comunicar um assunto árido, como seguro, ela não é uma questão simples. Flexibilidade, para que a gente consiga adaptar as mensagens, mas não perder a característica, para que cada canal eu alcance o consumidor, eu alcance todas as classes sociais, como colocou a Elaine, eu tenho que estar presente e não estar preocupado com qual nicho eu estou me comunicando, mas, obviamente, usar a mensagem aderente a esse nicho. E a gente precisa ter relevância. É um mundo onde tem uma multiplicidade aqui de canais e de conteúdos que trazem como um excepcional desafio a gente ser relevante. As pessoas estão cada vez mais conectadas, mas estão cada vez mais dispersas. Então, você conseguir realmente trazer o foco da pessoa e tornar a sua mensagem relevante é uma missão extremamente difícil e importante, principalmente com relação a seguros. E aí eu trago um pouco de um ensinamento que eu li no livro It's Marketing, do Seth Godin, que eu sugiro para as pessoas, que a visão de mundo, a cosmovisão das pessoas, que é como elas, valores pessoais, crenças, até determinados conceitos que eles possuem do mundo, essa cosmovisão ela é fundamental para que você realmente faça com que as pessoas criem uma conexão com você, como bem colocou o Washington, que adora comunicação que acaba envolvendo e trabalha a parte sentimental das pessoas. Eu também, Washington, eu corroboro com você. Para mim, nunca antes a gente teve a necessidade de trabalhar tanto o indivíduo e fazer com que eles percebessem e sentissem a nossa comunicação. Aquilo ali tem que ser para valer, as verdades das empresas têm que ser colocadas na comunicação e as pessoas têm que perceber isso e sentir isso. Com isso, certamente, a gente vai conseguir sobreviver a essa quantidade de informação absurda que está aí, ser relevante e passar a mensagem e ajudar o mercado segurador com a comunicação a evoluir e estar mais presente na sociedade. É porque entre a utilidade e entre a emoção, você tem que entender o simbólico. Porque se você não entender o simbólico, não há emoção que se prevaleça. Então, no meio disso tudo é o simbolismo. O que significa a morte, o que significa a vida, o que significa o bem, o que significa o acolhimento, o que é qualidade, como é que eu percebo a qualidade no campo simbólico. Então, o simbolismo é o que une todo essa forma, a cosmologia que você estava comentando. A cosmologia, inclusive, é como nós explicamos quanto grupo, né? No que acreditamos. Quais são os símbolos que nos regem? A confiança, por exemplo, para o seguro é uma delas. Quero agradecer muito a Elaine Yacoub, antropóloga, que fez uma exposição primorosa, a Washington Oliveto, que também fez uma apresentação muito, muito, muito interessante, e ao Alexandre Nogueira, que conseguiu trazer isso tudo para o universo do seguro com imensa competência e imensa clareza. Em nome da Conseguro, muito, muito obrigado a cada um de vocês e em meu nome, mais uma vez, muito obrigado pelo que eu pude aprender. Está encerrado esse painel. Obrigada. Obrigado.